Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui no canal Thiago Lima EBD com mais uma videoaula. E neste vídeo nós vamos falar a respeito da lição de número 8, para a sala dos adultos, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e nos acompanhe, deixando aí também ativado o sininho das notificações. E toda vez que eu postar aqui vídeos novos, você vai ser lembrado, né, pelo YouTube. E assim vai ser notificado as próximas aulas do trimestre. E eu costumo dizer, né, que tenho colocado para o canal lições semanais, tanto da sala dos jovens como a dos adultos também. A lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus, né? Os objetivos da lição são apontar que a lei era transitória e que esboçava o plano da redenção de Cristo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo, e ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma vidas. Sabemos que quem salva é o Senhor Jesus. Muito bem, a leitura bíblica em classe, né, que é a leitura base para a nossa lição de hoje, está em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9, Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 4, e isso, somente esses dois textos aqui. Até vou conferir aqui na revista, que aí não ficamos com dúvidas. Isso mesmo, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4, tá certo? Muito bem, então, e para não ficar muito longa, extensiva a aula, não faço a leitura, mas sim já vamos direto aqui à introdução, né? E também já o capítulo 1, e assim sucessivamente. Então, a lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações dos evangelhos. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Então a lei esboça, né, um plano de redenção em Cristo, confirmado pelos evangelhos, tá certo? Por isso que o Pentateuco, o evangelho, tem essa relação profunda na revelação da pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 1, a lição, o autor, ele colocou para nós aqui o Pentateuco, a lei de Deus. Então, vem falar o primeiro ponto do capítulo 1, os 5 livros da lei, né? E aí, falando a respeito dos 5 livros da lei, nós temos que também dar aqui uma introdução a respeito disso, porque o Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teucos, que significa 5 volumes, né? Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Até estava lendo no livro de apoio e lá consta a informação de que cada rolo daqueles que era escrito, né, os livros, cada rolo não, todos os rolos que compõem o Pentateuco, que são 5 livros, todos os rolos, eles têm a sua medida, né, de tecido. Para que está escrito o Pentateuco, 9 metros era o tamanho que comportava os 5 livros, tá certo? Muito bem, então os cinco primeiros livros, que é a Torá, né, tão conhecida como a Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção, tá certo? Então nós temos ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá certo? A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como lei, lei de Moisés, lei de Deus e lei do Senhor. Os títulos desses livros correspondem à primeira palavra do texto hebraico na língua portuguesa, e na língua portuguesa obedece à tradução do grego da Septuaginta. Então, Gênesis, né, que significa o começo, a versão do hebraico, o Bereshit, né, que é no princípio, Êxodo, a saída, a versão do hebraico, Shemot, os nomes de, que significa os nomes de, e Levítico, aquilo que é dos levitas, tá certo? Então, a versão do hebraico, Haikra, e ele chamou, né? É o que corresponde à palavra aqui em hebraico. E Números, que vai fazer a referência da estatística, né? Então, a versão do hebraico, Benidab, no deserto de. E Deuteronômio, segundo a promulgação da lei, tá certo? Então, versão do hebraico, Debarim, palavras
Por fim, o próprio Senhor Jesus ratificou a autoria do Pentateuco quando disse: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Isso é muito importante, nos profetas e nos salmos. Isso está em Lucas capítulo 24 e o verso de número 44. Bom, a grandeza da lei. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos, tá certo? Na nossa declaração de fé, ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina, tá certo? Então, a lei é santo, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é espiritual. Então, contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, tá certo? Então, estuda-se, a lei de modo didático, e sobre 3 aspectos. Quais são eles? Então, o primeiro aspecto é os aspectos morais, que possuem validade permanente para todos os povos, porque tratam dos princípios básicos, morais sem concessão. O segundo seria cerimoniais, o aspecto cerimonial, que tratam da liturgia dos judeus e compreendem as festividades religiosas, o sistema de sacrifício e da adoração no santuário, os alimentos limpos e imundos e as instruções sobre a pureza, sobre a pureza ritual, entre outros preceitos. Então, morais, cerimoniais e também agora civis, os aspectos que se estuda a lei, do modo didático, os aspectos são 3, então morais, cerimoniais e civis. Civis que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão, tais como os regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação de Israel, tá certo? Contudo, na verdade, essas 3 partes integram uma mesma lei, isto é, a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 livros ali, os primeiros 5 livros da nossa Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada. Então, e aí Romanos capítulo 10, verso 4 nos diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem, e o ponto 3 do nosso capítulo 1 da lição de hoje vai nos dizer aqui a lei e a fé cristã, Então, a Escritura afirma que a função da lei era transitória. Então, a ideia da lei e de todos os seus aspectos, de tudo que contém no Velho Testamento, na lei do Velho Testamento, ela é transitória, tá certo? Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Então, nós não podemos basear a nossa fé somente no Velho Testamento, e muito menos somente ali no livro, a lei, a Torá, no Pentateuco. Mas sim, ele sempre vai nos conduzir, e sempre vai nos levar, e sempre vai nos apontar, mostrar, E aí diz aquele versículo que a lei é como um aio, para nos mostrar a graça de Deus sobre tudo. Então, transitória, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Então, Hebreus 10, 1 vai dizer claramente a respeito do que é ser a lei transitória, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam, tá certo? Então, Hebreus capítulo 10, verso 1. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça, Gálatas 3, 19, e assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo, Gálatas 3, 24. E depois, eu coloquei aqui agora, a anotação aqui no meu esboço, o seguinte, que a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só que coisa. Por quê? Porque a lei, ela é boa, o mandamento é bom, é justo, santo e tudo, só que nenhum homem foi capaz de cumprir toda a lei, tá certo? Então, por isso que se diz isso. Então, o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, do 10 ao 14? Está assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, que estão debaixo da maldição, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer, olha só, em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, tá certo? Então essa leitura, Gálatas, compreende, né? Gálatas capítulo 3, do 10 ao 14. Então a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e Novo Testamento. Então são livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras, possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Isso é muito bom frisar. Esse trecho foi lido sim na introdução, fiz questão de colocar aqui mais uma vez para a gente refletir e ter isso sempre em mente a respeito da lei, né? Bom, os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. A função era transitória, e aí repete-se mais uma vez, que revela o pecado, mas também aponta o plano de salvação em Cristo. E aí Gálatas 3, 24 ao 25 nos diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Você sabe o que é aio? Aio são aquelas varas, né? São aquelas varas que tem no carro que leva as pessoas, ali para a gente entender, na charrete, né? Aquele varão, aqueles dois varões que vão na lateral ali do cavalo que está à frente, ou do boi, né? Talvez há também esse uso com animais como o boi também. Então aquilo ali é o aio. E também é refletido o significado da palavra aio às pessoas que antigamente eles tinham a função de como que alfabetizar as crianças, né, da casa. Então as pessoas mais abastadas, elas tinham essa condição de manter esse custo e fazer com que as pessoas, as crianças, elas fossem levadas, né, conduzidas ao conhecimento das letras, né, à alfabetização. Então, de maneira que a lei, nós estamos aqui falando da lei e a Bíblia, né, a Escritura, ela traz essa palavra aio, como que a lei, todo o Velho Testamento, e exclusivamente a lei agora dos cinco livros que formam o Pentateuco, eles são como? De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. O aio já se foi. O aio já passou o tempo do aio. Já foi mostrado para nós qual é a grande revelação de Deus para a nossa salvação, que é Jesus Cristo. Então, continuando o texto, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, tá certo? E não pela fé nos bons mandamentos, ou tudo que está escrito no Pentateuco, né? Tá certo? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo, tá certo? Então, Gálatas capítulo 3, do 24 ao 27 nos diz assim: significa que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos evangelhos. A obra expiatória do Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Por que a lei condenava? Por que existia essa maldição? Porque ninguém conseguiria cumprir todos os mandamentos da lei, todos os seus preceitos, né? Como nós vimos lá, os preceitos, voltando aqui um pouquinho, morais, cerimoniais e civis, né? Então fica muito aquém do homem conseguir ali cumprir todas as suas exigências, tá certo? Muito bem, então, só para terminar, a obra expiatória do Senhor Jesus, que é muito importante falar isso, nos libertou da condenação da lei. Nesse sentido, todo o sistema mosaico foi abolido, tá certo? Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, tá certo? Capítulo 2 vai nos falar aqui, o autor colocou os evangelhos, a mensagem de Cristo. Então, o conceito do evangelho. Qual é o conceito do evangelho, né? Primeiro, o termo evangelho tem origem no grego evangelion, com o significado de boas novas, ou evangelion. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. E aí a gente vai ver lá em Atos 15, 7 e capítulo 20 e 24. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Tá? Então, os três primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, né, os evangelhos sinóticos. Por quê? Porque são os evangelhos que contam sempre as mesmas histórias e são muito semelhantes naquilo que dizem, tá certo? Então é Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, na ordem aqui da Bíblia, né? Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. E depois nós temos o evangelho de João, que não é um evangelho sinótico, porque muita coisa de João não está nos outros evangelhos, tá certo? Eu acredito que aqui nós estamos falando na sala da escola dominical, então vocês já com certeza ouviram
por várias vezes essa informação, essa questão, já estão cientes disso, mas sempre existe alguém novo, né, que não ouve isso habitualmente, e para essa pessoa é importante a gente estar falando aqui. Então, os sinóticos, já não vou continuar a leitura, e eu trouxe para a gente meditar nesse ponto aqui, né, uma breve comparação dos evangelhos, né, mas agora dos 4 evangelhos, tá certo? Nós entendemos que é importante falar a respeito que esse primeiro ponto, quando eu chego nos evangelhos, é importante a gente sempre ressaltar essa questão, que Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos, porque são parecidos, e João não, porque traz outras histórias, né? Mas aqui uma comparação, né, entre os evangelhos, e sim agora os 4. Então olha que interessante, o livro de Mateus, o escrito principal foi escrito principalmente para quem? O livro de Mateus, né? Para os judeus. O livro de Marcos, para os romanos. O livro de Lucas, para os gregos. E o livro de João, para a igreja, né? Para os crentes. Mas também não está limitado somente à igreja, para os crentes, pode sim, com certeza, a todos os povos, né? Afinal de contas, são as boas novas do Senhor, né? E como que cada evangelho apresenta o Senhor Jesus, né? Então, Mateus apresenta o Senhor Jesus como o rei, né? E Marcos como o servo, e o evangelho de Lucas apresenta o Senhor Jesus como o filho do homem, né? E João apresenta como o filho de Deus. É até o tema da sala dos jovens, né, estudarmos nesse trimestre o livro de João, né, falando de Jesus, sobre a escritura de João. E a ênfase especial do livro, né? O que nós temos então na ênfase especial do livro? O que cada livro fala? Então Mateus fala de Jesus como Messias, fala do seu ensino, seu reino e sua autoridade. Tá certo? Já em Marcos fala as atividades de Jesus, milagres para ajudar as pessoas. Então é bem mais enfatizado isso, né? Lucas, a humanidade perfeita de Jesus. Tá certo? Enfatiza-se mais essa humanidade. E João fala justamente agora do outro lado, outro aspecto, que é a divindade, né? A divindade de Jesus. E também tem aqui a coluna do o apelo especial de hoje, né? O apelo especial de hoje para o livro de Mateus. Qual é? Mateus é ao estudante da Bíblia, tá certo? Marcos, a pessoa comum, o homem de negócios. É uma relação aqui que eu achei interessante. Lucas, ao erudito, pensador, né? O idealista, que procura na verdade. E João, a todas as pessoas. João já é aberto a todas as pessoas nesse sentido, né? O apelo especial de hoje. E o propósito final de Mateus é o Salvador prometido, Mateus, Marcos e Lucas, né? O Salvador prometido, Marcos, o Salvador poderoso, em Lucas, o Salvador perfeito, e em João, o Salvador pessoal. Olha que interessante. E depois tem uma outra lista aqui também que eu achei interessante colocar, né, onde vai falar de Mateus, Marcos e Lucas. Era isso que eu quis falar aqui acima, mas vamos lá. Mateus, Marcos e Lucas fala no aspecto da humanidade de Cristo, né? E João fala no aspecto divino do Senhor, né, mostrando a sua divindade, tá certo? E também, não sei se vocês sabem, para cada evangelho existe um símbolo, né? Um símbolo de como é apresentado Jesus nos evangelhos. Então, em Mateus, Jesus é apresentado como leão, em Marcos, Jesus é apresentado como novilho, em Lucas, Jesus é apresentado como homem perfeito, e em João é apresentado como águia. E agora o caráter, né? O caráter de cada um desses evangelhos. Mateus, ele tem um caráter profético. Já o evangelho de Marcos, ele tem um caráter prático, né? Algo prático. Lucas, histórico. E João, espiritual. Olha que interessante. E o que contém nesses livros, né? O que contém em cada evangelho? A gente sabe, já repeti aqui, por 2 vezes vai a terceira. Sabemos que os 3 primeiros evangelhos são evangelhos sinóticos, porque são evangelhos semelhantes, né, que contam as mesmas histórias, as mesmas passagens estão ali. Eles se completam também em alguns momentos. Mas também, olha só, dá para se definir também o livro de Mateus, né, contém os sermões. Marcos contém os milagres. Lucas contém as parábolas e João contém a divindade do Senhor. Muito bem. Olha, passando então para o ponto 2, do capítulo 2, diz assim, a mensagem do reino de Deus. Né? Qual é
a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, né, e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Né? Nos outros sinóticos, aí falou de Mateus, nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo, com certeza. Né? E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. E aí então eu coloquei aqui assim para a gente pensar um pouco. Então, do que vem falar esse capítulo, né? A mensagem do reino de Deus. Qual é a mensagem do reino de Deus? Que Jesus, ele, depois do seu batismo, teve o seu deserto, e depois do seu deserto, onde ele foi provado, onde ele foi testado, onde ele passou ali um aperto muito grande, ele foi descansar agora com os seus discípulos. Não foi descansar com os seus discípulos. Né? Muitos pensam que depois da prova, depois da dificuldade, depois daquela luta intensa, o que vai vir agora? Agora vai vir sombra, água fresca, vamos tomar aquela Coca-Cola, né? Não, negativo. Aí vem justamente o ministério. Jesus sai realmente para o seu ministério. É a história de Jesus, né? A mensagem do reino de Deus, como nós vamos começar a compreender a mensagem do reino de Deus? Olhando a vida de Jesus, é claro, né? Toda a sua história, tudo aquilo que ele ensina aos seus discípulos, tudo aquilo que ele deixa, né, no Sermão da Montanha, ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, tá bem assim, né? E agora nós olhando para a pessoa de Jesus, nós vemos ali a trajetória, que foi o batismo, depois o deserto e depois o ministério. Né? Então, entre consagração, lutas, depois disso não tem só vitória e descanso, não. Depois disso tem muito trabalho, tá certo? Então, a mensagem central de Cristo. Qual era a mensagem central de Cristo? Né? E aí, Marcos, capítulo 1, verso 15, diz assim, e dizendo, o tempo está cumprido. Esse era o tema central da mensagem de Jesus. E o reino de Deus está próximo. Então, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E aí continua o versículo dizendo o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tá certo? E aí eu coloquei aqui algo também, logicamente, que a revista e o livro de apoio trouxe para a gente pensar qual a diferença entre reino de Deus com reino dos céus. Né? Qual é a diferença? Então, a expressão reino dos céus aparece 32 vezes no Evangelho de Mateus. Em contrapartida, a expressão reino de Deus é usada apenas 5 vezes. Olha que discrepância, né? Alguns eruditos do Novo Testamento tentam estabelecer uma diferença entre essas duas expressões. Porém, Warren Wiersbe anota que por uma questão de reverência ao nome santo do Senhor, os judeus não pronunciavam o nome Deus, substituindo por céus. Tá certo? David Stern salienta que a palavra céus era utilizada numa tentativa de evitar a palavra Deus. Olha só. E até os dias de hoje, a expressão reino dos céus na religião substitui na literatura religiosa judaica reino de Deus, tá certo? Em suma, a expressão reino dos céus é reverente substituição para reino de Deus. Então, por quê? Existe aquela passagem onde Jesus fala, né, que era para eles não levarem duas trocas de roupa e tudo mais. Quando vocês virem alguém, não fique saudando pelo caminho, porque certos costumes judaicos faziam com que se perdesse muito tempo. Entendeu? Então, eu ouvi isso uma vez, preciso até aprofundar a respeito disso, que quando um judeu encontrava um com o outro e eles se conheciam, eles iam se cumprimentar, eles se abaixavam e davam 2 passos, e aí eles viravam de novo, se abaixavam, davam 2 passos, até eles se distanciarem, né, e não virem mais um ao outro. Olha que mistério que é esse, né? E bem diferente da nossa cultura, enfim. E então, para até a escritura, quando os escribas iam escrever ali e fazer a cópia da escritura, né, das escrituras, eles trocaram então, ao invés de escrever reino de Deus, nós vamos escrever reino dos céus. Porque quando o escriba estava lá escrevendo e aparecia a palavra Deus para ele ali, era um momento dele fazer uma reflexão, né? Tinha todo um ritual só para escrever a palavra Deus. Então, isso atrasava muito, dificultava muito. E para os judeus, simplesmente falar Deus de uma maneira corriqueira, como corriqueiro, era um problema. Então, isso não era bem aceito para os judeus, né, da época. Então, por isso que Mateus ele é uma leitura para os judeus, e você vai ver que ali aparece 32 vezes reino dos céus, entendeu? Então é justamente direcionado, né? Olha só que interessante essa curiosidade, né? E a gente vai aprendendo um pouco aqui na escola dominical. E aí o ponto 3 do capítulo 2 vai nos dizer assim, a mensagem de salvação. Então, no capítulo 2, nós estamos falando a respeito do quê? Só para recapitular rapidamente aqui,
Epa, já passou aqui, capítulo 2. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. O ponto 1, o conceito do evangelho. O ponto 2, a mensagem do reino de Deus. E agora o ponto 3, nós vamos falar a mensagem da salvação. Esse é o ponto, né? Eu acredito que se de Gênesis a Apocalipse nós vemos Jesus em todas as páginas da Bíblia, que isso é uma grande verdade, e o tema de Jesus, qual que é o tema de Jesus? O tema de Jesus é a salvação, tá certo? Jesus abençoa a nossa vida financeira, Jesus abençoa a nossa vida ministerial, Jesus abençoa a nossa vida familiar, Jesus abençoa a nossa vida sentimental, Jesus abençoa em todos os aspectos da nossa vida, certo? Certo. Deus abençoa, porque Deus é grande, Deus é bom, né? E abençoa o seu povo. Mas nós não podemos esquecer que o ponto alto, o ponto mais importante de toda essa história, de todo o evangelho, é a salvação que Cristo nos traz. Tá certo? Então nós não podemos perder esse foco nunca. Nós vamos falar muitos assuntos na escola dominical. Se de repente você faz curso de teologia, fala em muitos assuntos, vai estudar, né? Vai estudar diversos assuntos bíblicos. Vai lá, vai estudar lá Apocalipse, né? A escatologia. Vai falar de Jesus, é claro, tem tudo ali. Mas o ponto central qual é? É a salvação. Tá certo? Sempre vai ser a salvação. Nós vamos estudar Gênesis. Que legal, nós vamos falar do começo da criação, nós vamos ver ali, logo no começo, logo quando Adão e Eva eles caem, né, em pecado, onde eles comem o que não era para ser comido, Deus fala que vai ter aí a salvação, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15 ou 16, né? Enfim. Então, o ponto central do evangelho, o ponto central do ministério de Jesus é falar da salvação para o povo, né? Então, como já observado, Jesus é identificado por vários títulos messiânicos. Nesse ponto, destacamos as expressões contidas no anúncio angelical, Salvador, Cristo e Senhor, que está em referência lá em Lucas capítulo 2, verso 11. Ao se dirigir aos pastores no campo, o anjo enfatiza a obra salvífica de Jesus. Em diversas outras passagens, essa mensagem de Jesus como Salvador do pecado é repetida nos evangelhos. E aqui tem uma sequência de versículos, eu vou falar aqui rapidamente. Olha, Mateus capítulo 1, verso 21, capítulo 4, 15 e 16, capítulo 12, versículo 21, capítulo 20, versículo 28, são muitos. Marcos, capítulo 10, verso 45, Lucas, capítulo 1, verso 78 e 79, Lucas ainda, capítulo 19, verso 10, capítulo 11, verso 19 e 20, João, capítulo 3, versículo 16 e 17, João capítulo 4, versículo 10 e 14, João capítulo 5, versículo 25, João capítulo 6, versículo 50, 51, e o último aqui, João capítulo 7, 37 e 38. Então, nós vemos aqui que em diversas outras passagens, essa mensagem de Jesus como o Salvador do pecado, tá certo? Então, o Senhor, todo o empenho, todo o plano de Deus para a vida do homem, que está agora depositado na mão do Senhor Jesus, para que nós sejamos salvos, né? Mas salvos do pecado, tá certo? Do pecado. Assim nos diz não só essa lição, como a revista e o livro, mas a Bíblia nos ensina dessa forma. Então, seguiremos aqui. Vamos lá. Outra expressão interessante que nós temos, né, na Bíblia é a questão do ungido de Deus, né? A expressão Cristo significa o quê? Ungido. Jesus é anunciado como o Messias e libertador de Israel, tá certo? Então o termo Senhor não é meramente, né, o Senhor Jesus, não é meramente um pronome de tratamento, mas refere-se a um título divino. Por isso, para o cristão existe um só Senhor, Jesus Cristo. E aí nós temos 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, que nos diz assim: todavia para nós há um só Deus, Pai, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Tá certo? 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. E chegando aqui no capítulo 3 da nossa lição de hoje, uma mensagem transformadora. Então, a transformação do caráter. Então, a mensagem transformadora. Nós estamos falando aqui em 3 pontos. Eu vou buscar ler aqui, porque aí não tiro do tablet aqui a referência minha aqui. Então, o primeiro capítulo foi o Pentateuco e a lei de Deus. Tá certo? Olha, o nosso tema hoje é a lei e os evangelhos revelam Jesus.
tá certo? Então nós estamos tratando nesse sentido, nesses pontos, né? E os 3 capítulos da nossa lição está o Pentateuco e a lei de Deus, falando, mostrando Cristo aqui, os evangelhos, a mensagem de Cristo, e no capítulo 3, agora seria aqui, cadê o capítulo 3? Meu Deus, hein? Uma mensagem transformadora. Então, qual é essa mensagem de salvação? Né? É uma mensagem que transforma. Então, não é simplesmente uma mensagem que traz o ensinamento. Não é uma mensagem que vai nos dar conhecimento e simplesmente eu fecho o livro e saio andando da mesma forma como se eu tivesse lido uma bula do remédio. Não, não é assim. A Bíblia, as coisas de Deus, elas são diferentes, né? Quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras, nós nos deparamos com a glória de Deus, com o projeto de Deus, com o plano de Deus, com o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né? Então, nós vamos ver que a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, a mensagem das Escrituras, ela é uma mensagem que transforma a vida das pessoas. E é justamente esse ponto, né, que às vezes certas pessoas que ouvem o Evangelho acham até interessante, mas dizem não para o Evangelho, dizem não para o Senhor, pensando que agora eu vou ter que deixar de fazer tal coisa. Mas essas pessoas não entendem que a partir do momento em que você começa a se interessar por Deus, pelas coisas da Bíblia de uma maneira séria, correta, né, sem aí tem muita gente por aí sem base bíblica para falar e falam muita coisa, enfim. Você começa a descobrir que Deus é um Deus das impossibilidades. Aquilo que não é possível a você, para Deus é possível. E você começa a ler, você começa a entender, você começa a ver que aquilo ali não é simplesmente um livro, mas sim a palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus. Nós estamos falando disso o trimestre todo, né? A respeito justamente disso. E então aquela coisa, como eu citei, da pessoa eu não vou lá na igreja porque eu vou ter que parar de fazer isso ou aquilo. Não se preocupa com isso. Isso Deus vai tirar de você. Se isso for mal, se isso Deus não se agradar disso, Ele tira de você. Pode ficar tranquilo, porque aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Agora, aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. Você vai e faz. Então, o que é a sua parte nesse processo? Estar buscando, estar indo à igreja, estar lendo a Bíblia, orando, buscando falar com pessoas que estão querendo falar de Jesus, né? E não com pessoas que não estão querendo falar de Jesus, querem falar de outra coisa, quer dizer, aí você não vai realmente conseguir se deparar com essa mensagem que transforma, né? E olha só, o ponto primeiro fala a transformação do caráter, né? E o que é o caráter? Tá certo? Transformação do caráter, né? O que é o caráter? O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Olha aí. Então, Nicola Abiganon define o caráter como o modo de ser ou de comportar-se habitualmente e constante de uma pessoa, na medida que individualiza e distingue a mesma pessoa. Então, o caráter é a marca distintiva de cada pessoa que regula a sua forma de pensar, de sentir e desejar, de proceder e reagir de forma habitual. Em vista disso, a pessoa dotada de um caráter firme mantém sua postura, persegue o mesmo ideal e não se move facilmente de seus princípios, certo? E essa palavra que transforma, esse evangelho transformador do Senhor, realmente faz com que a pessoa que não tem caráter, né, que tem um caráter volúvel, né, que uma hora é isso, outra hora é aquilo, e pensa de um jeito, daqui a pouco mudou e tal. Não, essa palavra que transforma, esse evangelho que transforma vidas, né, o nosso tema é a transformação do caráter, a mensagem transformadora, né? Então, o que ela faz? Ela vem e estabelece na pessoa os princípios. Olha, você tem visto na palavra de Deus que isso e aquilo não convém, que pessoas que buscam a Deus, porque também não é só uma questão de ideologia, tá certo? Como eu falei, uma hora eu penso isso, outra hora eu penso aquilo. Não, é uma questão de fé, é uma questão de adoração, é uma questão onde você vai realmente se dobrar diante de Deus. Não é uma questão de opinião, porque eu acho, eu penso e eu posso. Não, não é isso. É uma questão de reconhecer que nós somos dependentes de Deus, do Senhor. Então, não é simplesmente uma troca de ideia aqui. Não. A gente está falando na escola dominical a respeito do poder de Deus na vida do homem pecador e esse poder, ele tem o poder de transformar isso, né? E libertando ele do pecado, que é o ponto que nós já vimos, e mexendo em toda a sua estrutura. O que cabe a nós é o quê? Dar espaço e lugar para o Senhor trabalhar.
Tá certo? Muito bem, então voltando aqui no caráter, de outro lado, a pessoa de um caráter volúvel frequentemente oscila na forma de agir, sua postura muda de acordo com a circunstância, né? Essa atitude demonstra fraqueza e hipocrisia de um caráter mal formado, tá certo? E Antônio Gilberto, né, saudoso pastor Antônio Gilberto, pondera aqui: o caráter é um componente da personalidade, é adquirido e não herdado. Olha que interessante. Ah, mas aqui meu pai era assim. Ah, quer dizer que se seu pai era um matador, um pistoleiro lá, você vai ser também? Não, não existe isso. Ah, é porque minha mãe era desse jeito e aquilo ali, minha avó fazia isso. Não, não tem nada a ver. Cada pessoa é uma pessoa, é individual. Claro, não podemos também ser aqui, né, ignorantes a ponto de desprezar a educação que você teve, o convívio na sua casa como era na sua infância, onde formou-se ali o seu caráter, não é verdade? Mas Deus está sobre tudo. Como eu já falei, Deus faz o impossível. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz e faz com facilidade. Mas como assim? Ué, você tem que ter fé. Você tem fé? O que é a fé? Eu vou ler aqui, fazer questão de ler Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. A leitura da Bíblia é importantíssima, né? Quando a gente pensa assim, alguma coisa fora do nosso esboço, é bom que a gente leia, para que fique bem claro a todos. Olha só, capítulo 11. Então, o que é a fé, né? A pergunta é essa. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha, que coisa, tá certo? Então, é justamente isso que nós devemos esperar, é isso que nós devemos buscar em Deus, tá certo? E nós estamos aqui na Escola Dominical justamente em busca disso, aprendendo um pouco mais, não é verdade? Então, e é onde eu estava aqui, certo? Então resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente, o lar, a escola, a igreja, a comunidade e o estado socioeconômico. Então, portanto, o caráter pode ser forjado, mudado e transformado, tá? A partir do momento em que você começa a frequentar outros lugares, o seu caráter, a sua forma de agir, o seu falar, né? Aquilo que você fala, a forma que você expressa, as palavras que você usa, não vai ser as mesmas. Tá certo? Muito bem. E aí eu coloquei aqui pra gente meditar, já tem um tempinho que a gente está aqui gravando, Colossenses capítulo 3, verso do 1 ao 10, que vai retratar um pouco bem isso que a gente comentou aqui, que diz assim, olha só: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha como que a Bíblia nos fala forte, né? E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, buscar as coisas do alto significa o quê? Se esforçar para colocar as prioridades do céu na prática diária, tá certo? Pensar nas coisas do alto significa concentrar-se no eterno ao invés do temporal, daquelas coisas que são eternas das que são temporais. Então nós precisamos distinguir uma coisa e outra. As pessoas têm um problema em que misturam as coisas e dizem que o temporal é sacro, que é divino. Não, não. O homem, ele é pecaminoso por natureza. E jamais ele criaria algo que fosse a ponto de ser adorado. Jamais. Somente Deus merece a nossa adoração. Somente o Senhor Jesus tem a salvação para a nossa alma. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Muito bem. Vamos seguir aqui. Ponto 2 do nosso capítulo 3, então, capítulo 3 da lição, vai falar aqui a restauração da família, né? E aqui no capítulo 2, né, restauração da família, olha só que interessante, né? E até postei alguma coisa falando que eu penso um pouco diferente disso, né? Mas não é nada assim tão, meu Deus do céu, que coisa. Mas é algo que eu quero comentar aqui. Na lei, vamos lá, começar então. Lá na lei, Pentateuco, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo.
Isso nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4. Isso é o que a lição está dizendo, tá ok? Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Certo? Então esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou não separa o homem, tá certo? Mateus capítulo 19, verso 6. As exceções, e agora? Opa, peraí, existem exceções? Sim ou não? Né? Agora nós estamos falando da restauração da família. Olha, o ponto é a restauração da família. Então a família está destruída e agora precisa existir uma restauração para a família. Então vamos lá. E nós estamos falando aqui a questão do casamento, né? E as exceções para esse laço, né, indissolúvel que nós acabamos de falar, que até está lá, né, em Gênesis 1, 27, 2, 24, Mateus 19, 4 e 5, né? Esse casamento, que é a união indissolúvel. Mas aí o texto também está dizendo o seguinte aqui, que as exceções são justificadas em casos de morte, com a referência em Romanos 7, 2, infidelidade, né, em Mateus 5, 32, e deserção do lar pelo descrente, né, 1 Coríntios 7, 15. E o mesmo nas situações de traição e abandono. A mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Ainda assim, com mais que, sabendo que o casamento é indissolúvel, né, entre o homem e uma mulher, e tem aqui várias referências para isso, a lição também mostra que existe o outro lado da história, que em algumas situações é permitido sim que haja o rompimento e seja agora dissolúvel, né, ao invés de indissolúvel, agora seja dissolúvel essa união, em casos de morte, infidelidade, deserção do lar, o abandono. E aí assim mesmo assim, mesmo tendo essa possibilidade, essa autorização da Bíblia, da Palavra de Deus, em poder ser rompido aquele matrimônio, o que é de conselho aqui para nós, na lição, é de que o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. E aí tem as indicações aqui também, Mateus 5, 9, 44, e também tem Mateus 18, 21 e 22. Eu estou fazendo aqui uma live também, eu acho que vai acabar a bateria do celular, mas aí vamos ver se depois a gente consegue deixar isso no ar ainda. Mas tocando então aqui, e quase terminando também, né? E o que eu gostaria de falar aqui, que é um pensamento meu, né? E muitas vezes, quando coloca aqui como atitudes preferíveis, né? Veja, a pessoa vai lá, casa-se, desenvolve uma família, tem filhos, passa-se o tempo, e o camarada vai lá e escolhe um brotinho novinho lá para ir lá. Poxa vida, é sério que você fez isso, rapaz? E assim, trai a mulher, né? Trai a esposa. Deixa toda a sua casa, traiu todo mundo, quer dizer, e daí, né, em alguns casos, né, eu não sei, o camarada fala ainda que foi a armadilha do inimigo, né, e aí que foi o laço do diabo. Ô, irmão, toma vergonha na sua cara, né, toma vergonha na sua cara. Ou você é, ou você não é. Ou você é homem de assumir as coisas que você faz, ou você não é homem. Misericórdia, né? E aí, assim, a revista está dizendo como atitudes preferíveis, né? O retorno, o perdão, né? De estar, assim, se achegando novamente. E, assim, é um caso que eu comentei. Mas aí tem outro caso também, tem outro ponto de vista, que, assim, existem pessoas, homens crentes que servem a Deus na igreja, que quando discute com a esposa em casa, bate na esposa. É absurdo, não é? E aí, tadinha da irmã, fica lá apanhando o marido, né? Mas aí essa questão não está agora dada aqui para nós como um escape, não está escrito, não tem um verso que a gente vai achar lá na Bíblia que está dizendo o seguinte, em caso também de espancamento, pode separar, viu? Não tem. E agora? O que aconselhar? Né? O que aconselhar? Eu vim de um lar assim, né? Minha mãe e meu pai não eram, e infelizmente não são evangélicos até hoje, mas eu vivi a minha infância, meus meninos aqui com 10 anos, né, com 7 anos, eu vivi um lar
triste, né? Um lar terrível, onde, né, eu vi ali essa atitude, essa má atitude do meu pai com a minha mãe. E aí, né, aí vem lá, quando é agora a família crente e tem esse tipo de coisa, aí ficam passando a mãozinha na cabeça do camarada que tá metendo a pancada na esposa em casa. Eu realmente não compreendo, sabe? Eu acredito talvez, isso é uma opinião minha mesmo do Tiago aqui, eu acredito que isso... Pra mim, eu acho que quando o camarada ele bate na esposa dele, acabou o amor, acabou tudo ali. Da mesma forma quando ele trai a esposa dele. Que amor, que sentimento que esse cara sente? Não é verdade? Ah, mas é a tentação, é a questão do camarada ficar ali pensando, e aí acabou sendo pego, porque afinal de contas todo dia ali, não sei o quê. Pô, irmão, ora a Deus, pede ao Senhor, Ele vai te dar o escape. A Bíblia diz assim, a Bíblia ensina assim. Poxa, o camarada é crente, aí vai na igreja e tal, e tá batendo na esposa, misericórdia, né? E daí eu acredito que não há essas atitudes preferíveis como juntar isso de novo, né? Mas a palavra de Deus, ela diz que sim, que há essa possibilidade, porque nós estamos no ponto da restauração da família. Mas uma vez eu ouvi até uma conversa, sabe, que assim, é porque talvez, né, as pessoas que defendem muito essa questão, não, tem que voltar assim, tem que ficar assim, tal, aí manda a irmã lá pra boca do inferno de novo, né, manda a irmã lá pra boca do inferno de novo, apanhar do esposo lá de novo, né, e é difícil essas situações, porque não muda rapidamente, é um processo, né. A pessoa, o agressor, ele precisa sentir o peso de alguma responsabilidade ali que ele vai ter. Poxa vida, não deveria ter feito. É igual a criança que faz o negócio errado, você tem que ir lá e corrigir com a varinha. A Bíblia diz que a varinha tira a loucura do menino, não é verdade? E para os adultos não tem varinha não, mas aí tem Deus tratando a alma, e aí o negócio é pesado. Então precisa desse choque, a gente precisa compreender. É lógico que cada situação é uma situação, né? Cada situação... cada caso é um caso, né? Mas, tá? E aí coloquei aqui, né, os versos como atitudes preferíveis, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá certo? Perfeito, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não, mas não é o inimigo aqui. Aqui é, de repente, o esposo que tá lá batendo na esposa. Não é verdade? Não cabe muito bem essa passagem aqui, esse ponto de vista, porque quem não sofre isso não sabe o que é, né? Está lá na pele da criança que sofre junto, que chora, entendeu? Quando dá barraco, da polícia, da delegacia, aí vem outras pessoas, pega as crianças, né? O conselho tutelar vai lá, pega, acompanha, aí a pessoa fica defendendo isso, mas na casa dela tudo bem, mas na casa deles não, e agora? O que fazer? Né? E ficam querendo empurrar isso goela abaixo das pessoas. Eu penso no seguinte, se o camarada é reincidente, tem que se afastar, irmão, tem que se afastar. Misericórdia, vai acabar morrendo essa mulher na mão desse homem. Tanto para aquele que trai, como aquele que bate. Tá certo? Meu pensamento é esse, né? Mas aí você comenta aí, se você achar interessante comentar, deixar a sua opinião também, né? E aí, graças a Deus, que tem essas válvulas de escape, né? Em caso de morte, claro, em caso de morte, né? Morreu, a pessoa ficou viúva e tal. Tudo bem, a gente entende fácil isso, claramente. Na infidelidade, né? Traiu ali e tal, não, ela tem o direito de ir embora e a Bíblia não vai ter problema com ela. E deserção, né? Pelo lar também, a pessoa que abandona ali. A dissolução do casamento por qualquer motivo era autorizada pela lei mosaica. Eu coloquei aqui Deuteronômio 24, 1 a 4, não vou ficar fazendo leitura, né? E aí eu coloquei aqui, pra gente fechar, depois da minha opinião, que talvez muitos discordem disso, e é natural, certo? Porque até mesmo eu, quando a gente começa a avaliar e pensar em tudo, sim, Jesus restaura, Jesus muda as pessoas, né? Às vezes a pessoa é habitual àquele pecado, aquela coisinha que ele vem fazendo, aí quando alguém descobre, aí sai, né, pra luz aquela coisa errada que ele está fazendo ali, a pessoa se conscientiza, toma aquele susto, né? E a pessoa vai fazer com que ela, agora não, Deus me muda, ela vai começar a pedir, a sua vida vai começar a ser mudada. Mas enfim, e aí eu coloquei aqui, eu também penso assim, mas também como eu sofri isso, eu fui aquela criança lá que viveu tudo aquilo, os barracos intermináveis, né? Até que um dia a minha mãe decidiu tomar uma atitude e a gente foi embora. Mas enfim, na lição então eu pergunto aqui, qual seria o modelo ideal, né, do esposo, da esposa? Qual seria, né? Olha só, 1 Coríntios 7:3 nos diz assim, o marido pague à mulher a devida benevolência. Olha isso, a benevolência, a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher ao marido. Pronto, resolvido o problema. Né? Resolvido. Mas a gente coloca aqui Efésios também, eu coloquei Efésios 5, 21 ao 28, que nos diz assim, olha só.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Agora, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim, olha que comparação, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o cuidado, né, de Jesus sobre a igreja. E esse é o cuidado que o marido tem que ter com a esposa. Assim devem os maridos, o versículo está dizendo, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha, Efésios 5, 21 ao 28. E o ponto 3 aqui, a regeneração da sociedade. Né? Regeneração da sociedade. Então, tem a particularidade da pessoa, da salvação, que é uma regeneração que acontece na pessoa, a regeneração da família, que é um ponto importantíssimo para a igreja, e a regeneração da sociedade, olhando como um todo. Né? Então, na declaração de fé, afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamentos, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, estava resumido em duas ações: amar ao Senhor e amar ao próximo, tá certo? Então os evangelhos, né, asseguram que o amor de Deus com a humanidade é a base da salvação. Por conseguinte, a virtude do amor é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Entre tantas, o amor não faz mal ao próximo. Bem lembrado aqui, Romanos 13:10. O amor não se conduz de forma inconveniente. 1 Coríntios 13:5. O amor não se alegra com a injustiça. 1 Coríntios capítulo 13, verso 6. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar a mensagem do amor de Cristo às nações, né? Mateus 28:19. Esse amor perdoa, salva, cura, liberta e regenera a sociedade. Jesus estava fazendo trabalhos sociais, né? O que a gente vai comentar nesse ponto? Jesus estava fazendo trabalhos sociais desde o tempo do seu ministério, e nós precisamos continuar? Sim, né? Nós precisamos continuar. Jesus, sim, estava fazendo trabalhos sociais, sim, tá certo? Então, nós vemos, né, que muitos... Como que Jesus fez um trabalho social? Ora, no lugar onde ele estava, as pessoas vinham a multidões para falar com Cristo, para ter uma experiência com o Senhor, para pedir um milagre. E Jesus, na sua capacidade, ele curava, ele ensinava, ele tinha poder para curar e libertar, perdoar o pecado, né? E isso, visto socialmente agora, distanciando um pouco, né, uma visão mais ampla, panorâmica, nós vamos ver a sociedade como um todo, e na sociedade como um todo isso reflete muito, né? Reflete-se muito. Naquele momento com a mulher do poço, né, a mulher samaritana, ela vai e fala de Jesus, porque ela teve um impacto ali com a palavra de Cristo, e ela vai e fala àqueles homens, não sei se é aos homens de toda a cidade, ou aos homens que ela tinha seus casos, né, e seus relacionamentos, mas enfim, eles vão até ali, Jesus fica com eles lá alguns dias, e há um impacto social nisso. Né? E os homens falam, olha, não é porque você fala não que nós estamos crendo, nós cremos porque ele tem falado e realmente ele é o Cristo, né? O Messias do Senhor, tá certo? Então, meus irmãos, olha, a conclusão então, a função da lei era transitória, ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo, né? Nós começamos a falar da lei, onde o tema da nossa lição hoje, né, que foi a lei e os evangelhos revelam Jesus, tá certo? Claro, né, que os evangelhos revelam Jesus, é óbvio, né? Mas nós estamos então compreendendo, fazendo um repasse aqui, né? Que nós estamos falando nessa lição da lei, que foi um importante momento, né? Os livros de Moisés, a escrita que Moisés deixou para o povo, e de toda essa escrita, né? Nós vemos que saiu aí não uma cultura, mas um modo de vida das pessoas que realmente passam por essa lei, né? Passam por essa lei. Se a gente pegar resumidamente ali os 10 mandamentos, nós vamos ver que muitas leis em países por aí afora nesse mundão são feitas baseadas nas leis judaicas, tá certo? Então,
Mas aqui nós estudamos que ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação, tá certo? A lei revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação, que é em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei, né? E nos evangelhos as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus abençoe você. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Deus te abençoe e recompense muito mais. E peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aqui seu like, isso ajuda muito o canal, faz com que o YouTube recomende esse vídeo a mais pessoas e isso é bom, né, para o canal, valoriza o trabalho aqui do irmão Thiago, tá bom? Eu fico muito feliz desde já com essa oportunidade de poder estar falando a todos aqui, expressando minhas opiniões, ainda que talvez muitos não concordem, mas enfim, a gente está livre a também expor, né, expressar, mas olha, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima aula.